Nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa e já estamos nos encaminhando pouco a pouco para o término do tempo pascal, que é esse tempo maravilhoso que a Igreja tem nos concedido. Então, hoje estamos celebrando o 6º domingo, semana que vem celebraremos a Ascensão e já daqui a 2 semanas celebraremos a solenidade de Pentecostes. Na semana passada, o Padre Omar rezou aqui com vocês. O Evangelho de hoje é continuidade do Evangelho de semana passada. Vocês lembram de semana passada, quando Jesus utilizava a imagem da videira e dos ramos para falar da necessidade de nós permanecermos nele e produzirmos fruto? Então, o Evangelho de hoje é continuidade do Evangelho de semana passada. E no Evangelho de hoje, Jesus continua utilizando essa palavra permanecer, continua falando do amor, e ele também diz aos apóstolos e diz a nós hoje que não nos chama mais servos, nos chama amigos. É claro que diante de Jesus nós precisamos manter uma relação de respeito, uma relação de reverência, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas olha que graça, ele está nos chamando de amigos, ele está dizendo que nos ama, que a iniciativa de amar é dele e que ele também tem a iniciativa de ser o nosso amigo até o ponto de dar a vida. Nós, como seres humanos, podemos ser amigos uns dos outros, mas Jesus é o amigo perfeito. É o amigo que não só está presente a todo momento, mas é o amigo que vai até o extremo de doar a vida por nós. E ele doou a vida por cada um de nós. E é tão interessante que nós olhamos para o mundo hoje, essas duas palavras, essas duas realidades, estão cada vez mais banalizadas. A nossa geração é uma geração que fala muito de amor, mas que não sabe de verdade o que é o amor e não sabe amar. A nossa geração é uma geração que fala tanto de amizade, que fala que nós precisamos ser amigos uns dos outros, que nós precisamos ser amigos fiéis, mas acho que nós estamos longe de entender exatamente o que é ser amigo de verdade, que é acolher o outro, que é aceitar o outro com as suas debilidades também, tentando ajudá-lo. E a Escritura fala sobre o amigo no livro do Eclesiástico, grandes santos também falaram sobre a amizade, mas até os grandes filósofos, e eu vou citar um aqui, Aristóteles, tem um escrito de Aristóteles, que quando ele fala dessa questão do amor e da amizade, porque são duas coisas relacionadas, ele fala que nós podemos ter 3 tipos de amigos. 3 tipos de amizade, na verdade. Uma amizade por prazer, ou seja, quando eu me aproximo do outro por um prazer pessoal. No fundo, eu não me preocupo com o outro. Eu não quero o bem do outro. Eu não quero a felicidade do outro. Eu quero me aproximar do outro para que o outro satisfaça um prazer que eu tenho. Um segundo tipo de amizade que Aristóteles fala é uma amizade por interesse. Eu me aproximo do outro não porque eu amo o outro, não porque no fundo eu me preocupo com o outro, mas porque eu tenho um interesse por detrás e eu quero que aquela pessoa satisfaça o meu interesse. E o terceiro tipo de amizade que Aristóteles fala é uma amizade verdadeira. É uma amizade onde eu me aproximo do outro, respeitando quem o outro é, respeitando a liberdade do outro, querendo o bem do outro, querendo a felicidade do outro, ajudando naquilo que é possível. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a segunda leitura também fala do amor. Mas eu vou tentar fazer uma ponte entre o Evangelho e a primeira leitura, sobre essas relações que nós temos. A primeira leitura, que está em Atos dos Apóstolos, é porque a que vem aqui para o lecionário, ela está um pouco recortada. Se a gente pegar o capítulo 10 inteiro, a gente consegue entender melhor. Porque Deus havia dito a Pedro, que estava em missão, numa região, Deus havia dito a Pedro que ele fosse até a casa de Cornélio, que era um pagão, porque ali Deus tinha um plano para aquela família. E Pedro segue essa orientação de Deus. Pedro, inspirado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele vai até a casa de Cornélio. E ele entra na casa de Cornélio. Por que essa atitude de Pedro ela é um tanto quanto polêmica? Porque Cornélio era um pagão. Nas primeiras comunidades cristãs houve um problema.
Aqueles que se tornavam cristãos deveriam ser de origem judaica ou eles poderiam ser pagãos também? Alguns acreditavam que deveriam ser de origem judaica, ou que se não fosse, que se passasse pelos ritos judaicos. Outros acreditavam que não, que todos eram chamados à salvação. Pedro entra na casa de Cornélio, que era um pagão, e anuncia a boa notícia, batiza Cornélio e toda a sua casa. E aparece uma coisa na primeira leitura, uma frase que é marcante na Escritura. Pedro diz assim: agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção? Distinção. Separar umas pessoas, diferenciar as pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Ele nos criou com liberdade e nos pede que na nossa liberdade nós o busquemos. Nós, seres humanos, ao contrário, o que nós fazemos? Fazemos facilmente distinção de pessoas. Por coisas banais. Diferenciamos a pessoa porque ela tem uma profissão, eu tenho outra. Diferenciamos as pessoas porque a pessoa é mais rica, a outra é mais pobre. Diferenciamos as pessoas porque uma pode ter uma limitação física, aí se torna motivo de chacota. Diferenciamos as pessoas dentro da igreja, porque uma pessoa tem um determinado carisma e eu não tenho, então eu vou diferenciar aquela pessoa, eu vou achar que ela quer aparecer, que ela é melhor que todo mundo. Às vezes não é a intenção da pessoa. Nós facilmente diferenciamos as pessoas. Diferenciamos por causa de um time, um torce para um, torce para outro. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Nós precisamos aprender a ter maturidade. Uma coisa é aquilo que a pessoa gosta, que ela acredita, a personalidade que ela tem, né? Enfim, a história dela. Outra coisa é a pessoa em si. Ninguém aqui é igual a ninguém. Eu não sou igual ao Lucimar, não sou igual ao Wesley, não sou igual ao Adriano, eles não são iguais a mim e está tudo certo. Nós precisamos diferenciar a pessoa daquilo que ela pode acreditar, daquilo que ela pode gostar, né? Eu, sinceramente, posso olhar para algumas atitudes de algumas pessoas, daquilo que elas gostam, que não gostam, eu posso achar uma estupidez, uma babaquice, mas eu preciso respeitar as pessoas. E dentro da igreja, outro dia eu falei isso, né, numa colocação que eu fiz, a maioria dos problemas que nós enfrentamos na igreja, a raiz muitas vezes não é espiritual, é uma raiz humana. Nós que somos mal resolvidos, nós que fazemos distinção de pessoas, nós que não respeitamos a liberdade do outro, nós começamos a criar problemas. Ciúme, fofoca, inveja, julgamento desnecessário, perseguição, isso vai destruindo a nossa comunhão. Isso vai destruindo a ideia, aquilo que Deus colocou, de que todos nós somos chamados à salvação. Todos nós estamos aqui para caminharmos na mesma fé. Na época que eu estava no seminário, de vez em quando a gente tinha assim, uma certa curiosidade e ficava assim, às vezes perguntando para o outro, onde você vai, o que você vai fazer, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, o que você vai fazer na sua paróquia. Aí um seminarista soltou uma brincadeira uma vez, aí a gente começou a repetir. É uma brincadeira que tem um fundo de verdade. A gente falava assim, quando alguém começava a perguntar muito, a gente falava assim, vamos brincar de vida? A brincadeira é muito simples, gente. Já ouviram essa brincadeira, né? É muito simples, é uma regra de ouro. Cada um cuida da sua e todo mundo fica mais feliz. Se você vai entrar na vida do outro, que seja para ajudar. Agora, se for para criar problema, se for para ficar com ciúme, com inveja, com fofoca, com julgamento desnecessário, se for para ficar diferenciando as pessoas, nós não precisamos entrar na vida do outro. Então, nós precisamos aprender com essa primeira leitura de hoje a respeitar a liberdade e a identidade das pessoas. Se nem Deus, que nos deu o dom da vida, nos deu a liberdade, se nem Ele faz distinção de pessoas, por que nós, meros mortais, faríamos distinção das outras pessoas? Porque uma gosta disso, outra gosta daquilo, porque uma tem esse time, outra tem esse outro time, porque uma tem essa profissão, outra pessoa tem essa profissão. São coisas desnecessárias que nós não precisamos e que destrói a nossa comunhão como católicos. Mas eu falava sobre a realidade do amor e da amizade, eu me lembrei de uma frase, não me perguntem de onde é essa frase.
Vocês sabem que o Dia do Amigo geralmente é celebrado dia 20 de julho, ou tem uma data em abril também, parece. Mas ano passado a minha irmã, ela postou uma frase no status do WhatsApp, que eu não sei de onde ela tirou, não perguntei, eu só tirei um print, e aí eu guardei essa frase, eu transcrevi nesse papelzinho, e é uma definição que eu achei muito bonita e que nos mostra bem o que é uma amizade verdadeira entre nós seres humanos. Nós somos seres humanos, gente. Nós podemos decepcionar alguém, podemos machucar alguém, podemos também ser machucados, ser magoados, mas um amigo de verdade é aquele que sempre está ao lado da pessoa, ajudando naquilo que é possível. A frase que a minha irmã postou, eu nem falei isso para ela, mas eu achei muito bonita. A frase diz assim: amizade é a certeza de que você não está sozinho no campo de batalha. E especialmente, você dá ao outro essa certeza. Estou contigo neste vale de lágrimas, chamado vida. Se você se cansar, não te deixarei para trás, ainda que tenha que te carregar no colo. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê bons amigos. E precisamos ser bons amigos. Precisamos estar ao lado das pessoas, ajudando naquilo que é possível, sendo presente, não diferenciando, não fazendo distinção, nem mesmo pela história das pessoas. Às vezes, nós sabemos alguma coisa que a pessoa fez no passado, ou que ela sofreu. Nós também fazemos distinção. Se Deus deu a oportunidade da pessoa recomeçar, se Deus tem feito um caminho de salvação, por que nós vamos querer ser tropeço na vida dessa pessoa, se Deus está dando a oportunidade de que ela recomece? Então pensamos que essa palavra de hoje, esse evangelho, essas leituras, entrem no nosso coração. Peçamos que a Eucaristia, que estará sobre o nosso altar, nos ajude e que Deus nos ilumine caminhando nesse tempo pascal.